Eu queria chamar a atenção para um ponto hoje, que é o seguinte: a gente tem um grande desafio, nós sabemos, a gente fala disso todo dia, não poderia ser outra discussão, que é o ritmo de vacinação, que é o grau de isolamento que a gente vai ter que imprimir em função do ritmo de vacinação. Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, como é que está o ritmo de mortalidade do coronavírus no Brasil neste momento? Nós estamos tendo uma taxa que é equivalente a quase 3 vezes a americana. Né? Ontem já estava assim, 6 vezes a do Reino Unido. Negócio absurdo. A média mundial é 1 morte por milhão de habitantes, nós estamos com 9,49. Os Estados Unidos com 3,72, o Reino Unido com 1,78. A gente vai lembrar que o Reino Unido viveu o caos também, né? Não como a Itália. A Itália está alta, 6,19. Mesmo assim, a gente está 50% maior do que a Itália. Então, o Brasil, na comparação por milhão de habitantes, hoje está em destaque. Não é o primeiro, tem alguns pequenos países à frente do Brasil, e a gente se destaca entre os países grandes. Realmente virou o maior problema do mundo. E quando você tem uma vacina que não chega, você tem que correr atrás das alternativas. Uma delas é o isolamento máximo possível. Como não há uma organização nacional, como a gente hoje, em vez de nenhum ministro da saúde, que é o que a gente tinha antes, né? A gente tinha nenhum ministro da saúde, que era o Pazuello. Agora a gente tem 2 ministros da saúde. O Pazuello, que fala, como se ainda fosse ministro, e o outro, que chegou e que fala também. Então temos 2 ministros da saúde. Tem gente que diz que quem tem 2 não tem nenhum. Antes a gente não tinha nenhum, então tá igual por enquanto. Vamos aguardar para ver a hora que o antigo sair, virar ex de fato, e o novo realmente assumir e as coisas começarem a andar. Eu acho que ele merece um voto de confiança, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que a vacina não pode ser o nosso objetivo. A política de isolamento não pode ser o nosso objetivo. A gente tem que fazer tudo para vacinar o máximo, a gente tem que fazer tudo para isolar o máximo, mas o nosso objetivo é reconstruir o Brasil. Por analogia, você tem uma plantação de soja, plantação de milho, algodão, não importa o que seja. Você está lá, você tem variáveis que são importantes para você observar, monitorar. Você tem que monitorar o clima, você tem que saber se vai ter geada, você vai ter que saber se vai ter alteração de temperatura, você tem que conhecer o solo, a topografia, saber da fertilidade, tem que saber da produtividade, tem que saber o custo de produção, tem que avaliar a quantidade de água, tem que saber quais são os equipamentos que você vai usar, tem que saber estocar, tem que pensar em transporte, tem que pensar em acesso aos mercados internacionais, se for exportador, o preço dos insumos, o preço final, enfim, milhões de coisas. De repente surge uma praga. Surge uma praga na sua plantação. Quando surge uma praga na sua plantação, a praga fura a fila. Acabou o negócio de quanto se tem acesso ao mercado, você tem que se livrar da praga. E fica aparecendo que vencer a praga é o objetivo final do agricultor. Não. Vencer a praga passa a ser o objetivo de curto prazo, evidente, ele precisa se livrar daquele negócio, mas ele precisa ter um olho lá na frente para saber, bom, estou aqui combatendo a praga, vou usar todas as tecnologias que eu posso, mas e aí? Como é que eu retomo a produção? O que vai acontecer com a minha produtividade? Qual vai ser o efeito sobre a minha lavoura? É fundamental que combater a praga não confunda o agricultor a ponto de achar que se ele se livrar da praga, acabaram os problemas dele. Não. Volta a ter os problemas e os desafios que tinha antes. E o Brasil tem os seus problemas e seus desafios que estão postos há muitos e muitos anos, com os quais a gente esgrima, contra os quais a gente não luta tanto assim. Eu me refiro aos desafios óbvios da baixa qualidade do ensino, da baixa formação da mão de obra, que são os estruturais, né? Da falta de infraestrutura, da qualidade da nossa política tributária, da insegurança jurídica que existe no país. São as coisas estruturais do Brasil. Mas a gente tem coisas conjunturais que a Covid esconde, porque ela virou a coisa mais conjuntural que tem, quase que estrutural, um negócio maluco essa Covid. Mas tem coisas que são conjunturais e que a gente precisa
vencer, eu chamo de coisas conjunturais, é o seguinte, a inflação brasileira. Ah, mas ela vem da Covid. Tá bom, mas a Covid passando vai continuar a ter a inflação. Como é que a gente vence a inflação? Ah, a gente sobe os juros, coisa que a gente já fez ontem, vai continuar fazendo, vamos continuar subindo os juros. O que acontece com o dólar como está? Favorece algumas coisas, dificulta outras. Quando você começa a entrar numa política em que você tem variáveis que são muito complexas e algumas conflitantes, quer dizer, você aumenta a taxa de juros, aumenta a inflação e você está num processo, porque você às vezes tem um processo inflacionário onde está todo mundo comprando feito louco, feito louco, feito louco, feito louco. Você diz, gente, precisa dar uma trava nesse troço, não é possível. Nunca se vendeu tanto carro, nunca se vendeu tanto telefone celular, nunca se vendeu tanto imóvel, nunca se comprou tanta roupa. O mercado de embalagem está bombando, precisa dar uma trava, começa a inflacionar, as coisas começam a aumentar de preço e tal. Mas quando você não tem mercado consumidor, quando você vê a inflação subir porque as pessoas não estão produzindo, e não estão produzindo porque imaginavam que as pessoas não iam comprar, aí elas começam a comprar um pouco, o preço começa a subir, falta coisa, está faltando embalagem, está faltando um monte de coisa. E você sobe o juro, você diz, mas vem cá, em que momento eu dei essa trava? Eu dei essa trava com 14 milhões de pessoas desempregadas. Eu dei essa trava no momento em que eu vou botar para dentro do mercado, no máximo, um bônus de R$ 150 por pessoa, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, para um número de 40 milhões de pessoas que se acostumaram, 60 tinham se acostumado, e nós vamos dar para 40, 600 pratas, algumas R$ 1.200, agora vai ser 150, 200, 250 em alguns casos. E aí? Como é que a gente vai vencer esse desemprego de 14 milhões de pessoas? Esse é um problema estrutural, aliás, conjuntural, mas ele é devastador, porque o desemprego ele surgiu muito provocado pela Covid. 71% das empresas do setor de alimentação, bar, restaurante, se ferrando, a arrecadação desabou completamente, a quantidade de bar e restaurante que fechou, que quebrou, é uma coisa assim, monumental, é uma destruição. Mas que Ford o quê? São várias Fords e várias Fords perdidas nesse setor. Os vários setores da economia pagando um preço elevadíssimo. E quando eu falo de setores da economia, eu não estou aqui sendo solidário, ele está preocupado porque tem patrão se ferrando. Só existe patrão porque tem empregado. Se do contrário, o cara não é patrão do quê? Né? Só no boteco que o cara fala patrão, né? Mas ele nem sabe se aquele consumidor é patrão. Mas o que é patrão mesmo? Ele pode ter um funcionário, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 20. Tem restaurante que tem 300, 400 funcionários. Como é que fica o garçom do salão? Não adianta ter sistema de delivery. E o garçom? Né? O que vai acontecer? Você pega o setor de transporte. Quando você vê essa redução de gente andando para lá e para cá, hoje um camarada perde emprego, ele para de andar de ônibus. Ele não tem emprego. Se ele para de andar de ônibus, a receita da empresa de ônibus cai. Como é que faz? Aí a empresa de ônibus começa a tirar carro da linha. Aí ela precisa demitir. Entendeu? É uma espiral pavorosa e negativa. Aí a pessoa que começa, então você tem um efeito sobre o setor de transporte, ao mesmo tempo você tem o aumento dos combustíveis que produz um encarecimento dos alimentos. É um negócio que a gente tem que olhar para a vacinação, tem que olhar para as políticas de distanciamento social, tem que ter gente olhando para isso 24/7 e começar pelo presidente da República, os governadores, o ministro da Saúde e os seus secretários, olhando com muito cuidado para isso. O que a gente tem que fazer para esse negócio funcionar? Mas alguém tem que estar olhando para a reconstrução do Brasil. Não dá para imaginar, quando a Covid passar, mas a Covid pode demorar para passar, a gente não vai pensar na reconstrução do Brasil. Nós só vamos pensar nas políticas de fechamento e as políticas de desenvolvimento. A gente está preparado para encarar o desenvolvimento brasileiro? O Brasil tem condições de competir com o mundo? Todos apanharam com a Covid, todos os países do mundo apanharam com a Covid. Mas será que todos os países do mundo estão nessa bateção de cabeça covidiana, sem olhar para frente? Tem que olhar para frente. E o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? Como é que estão os setores empresariais? Como é que estão os 50 maiores setores da economia? 30, 40? Como é que está o emprego?
tem um cheirinho de nau à deriva, sabe? Tem um cheirinho de que a gente está escanteando ou deixando de lado as grandes questões, porque fica parecendo que o mundo funciona em formato fila. Não funciona em formato fila. Tem fila para vacina, tem fila para uma série de coisas, mas o Congresso Nacional consegue votar várias coisas ao mesmo tempo. Não precisa votar uma coisa só. Não é porque está votando a PEC emergencial, a PEC disso, a PEC daquilo, não pode avançar 2, 3 emendas constitucionais ao mesmo tempo. Poder pode. Agora não faz. É lento. De novo, alguém vai dizer, pô, mas o Arthur Lira acabou de chegar. Escuta, nós estamos no dia 18 de março, eles foram eleitos faz um mês, pô. Calma, não é assim. Nós temos que ter senso de urgência. O Poder Judiciário tem que ter senso de urgência. O Poder Judiciário tem que pegar as matérias de impacto econômico e botar para votar. O Supremo Tribunal Federal tem que acordar. Fica falando de discussões sobre democracia, defender a democracia. Pô, é bárbaro defender a democracia. E nós temos que defender a democracia, mas o avanço econômico tem que esperar a defesa da democracia. Pronto, a gente já defendeu a democracia. Agora vamos cuidar da economia. Não pode defender a democracia e cuidar da economia? Nós não podemos ter um olhar voltado para o progresso, para o desenvolvimento, junto com todas as políticas que a gente tem que ter. E aí, muito do presidente da República, né? Preocupado com o quê? Eu não vejo. Cadê a agenda? Cadê a lista de compras? As 10 coisas que a gente precisa fazer? Ele foi no encontro de presidentes e falou que vai botar para andar a reforma administrativa. Quer dizer, reforma administrativa é programa de governo? Reforma administrativa é um item do programa de governo, mas isso não é um programa de governo. O meu programa de governo é fazer a reforma administrativa. Tá, o meu programa de ocupação da minha casa é fazer uma faxina. Faxina não é programa de ocupação de uma casa. Como é que vai ser a sua casa? Você vai receber gente, não vai receber gente lá na frente? Que cor vão ter as paredes? Como é que é a decoração? É muito mais do que uma faxina. A reforma administrativa é uma faxina, é uma limpeza. Aliás, muito porca. A reforma administrativa é bem mequetrefe, ruim. O Eduardo Bolsonaro disse que a imprensa brasileira é mequetrefe. Mequetrefe é o trabalho que eles estão fazendo na reforma administrativa. Coisa porca, coisa pequena, mal feita, mal ajambrada. Ainda bem que o Congresso Nacional tem condições de transformar isso em alguma coisa, mas alguém se ilude achando que o Congresso Nacional vai cortar na carne. Não vai cortar nada, vai cortar na carne. Se for cortar a carne, vai cortar a picanha. Para comer na hora do almoço com dinheiro público. É isso que eles fazem. Cortar na carne é cortar a picanha. E só, eles não cortam. Então, a gente tem um mega desafio pela frente, que é vencer a praga, claro, mas a gente tem que voltar a pensar no Brasil produtivo, como o Brasil fica produtivo, como a gente reinsere as pessoas no mercado de trabalho. Eu quero voltar ao assunto do mercado de trabalho, eu vou voltar a esse assunto do mercado de trabalho, não hoje, mas a gente tem que voltar a falar dele, porque o Brasil está ficando para trás do mercado de trabalho. O Brasil está criando um nó, e esse nó pode nos enforcar como economia, pode travar o crescimento do PIB. O Chile está falando em 6% de crescimento esse ano, 6, 6,5%. Nós estamos torcendo para dar 3,5%. Então, olha que diferença de pegada. O Chile é pequeno. Bom, mas o Chile é pequeno, mas a renda per capita do cara que mora no país pequeno é melhor do que a nossa, pô. O nível de educação do país pequeno está melhor do que o nosso. Não adianta a gente saber que eles são pequenos. Está cheio de país pequeno no mundo. A maior parte dos países tem uma fração do tamanho do Brasil. Qual a vantagem de ter o tamanho do Brasil? Então vamos fatiar o Brasil em 10 países. Se ser pequeno vai resolver o problema, vamos fatiar. Vamos fazer 10 Brasil. Brasil 1, Brasil do Norte, Brasil do Sul, Brasil do Leste, Brasil do Oeste. Não é isso. A gente tem uma força vital. A gente tem sol, tem agro, tem indústria, teve já mais indústria, tem comércio, tem serviço, tem gente pra caramba, tem mão de obra, tem condições de ter um país forte. O mundo não vai ter sua resposta só pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela Alemanha, pela França. Isso aí muda. Para provar que isso muda, a Coreia do Sul está aí para provar que isso muda. O Japão no passado. Cadê a gente? Cadê a nossa vez? Cadê o Tigrão aqui? Cadê, entendeu? É disso que a gente precisa. Vamos voltar a ter uma agenda de desenvolvimento. Mas ela não pode ser empregada agora. Tá bom, mas a hora que a Covid diminuir, os dentes da Covid ficarem menores, o que a gente tem para fazer? Vencer uma praga, tá? E aí, vamos para a lavoura ou não vamos para a lavoura? Tá devagar.